Então, gente, estamos hoje aqui com a Vanessa Garrido, psicóloga, gestaltoterapeuta, e também com a Fátima Cristina, nutricionista, para falar sobre o comer transtornado e o transtorno alimentar ligado à compulsão. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho do comer transtornado e do que é a compulsão, quando é um transtorno compulsivo de alimentação, que tem um outro nome que agora me fugiu. É o transtorno de compulsão alimentar. Ah! Nada como você ter os universitários, né? Então, isso aí, porque tem o comer transtornado e o transtorno compulsivo alimentar. Isso, transtorno de compulsão alimentar. Eu errei de novo, mas tá tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Então, o comer transtornado, na verdade, muitas pessoas até confundem, né? Acham que o comer transtornado já é um transtorno de compulsão alimentar. Mas o transtorno de compulsão alimentar, ele tem um outro fator, né? Porque ele é um transtorno psiquiátrico. É diferente. É como se fosse, vamos pensar, medo e fobia. Né? Quando uma pessoa tem medo de barata, ela tem medo de barata, mas quando ela tem fobia, ou seja, ela não entra em hipótese nenhuma num local onde ela avistou uma barata, isso já é o quê? Já é um transtorno psiquiátrico, certo? Então é mais ou menos isso. Quando você tem um comer transtornado, ele pode se dar por N questões. Por exemplo, mulheres que estão de TPM, né? Nós temos uma alteração hormonal muito grande e elas relatam que comem muito chocolate nesse período, né? Elas têm muita vontade de comer doce. Isso é um comer transtornado? Não. O que seria um comer transtornado? Comer transtornado seria quando você come uma quantidade elevada de alimento e depois você se arrepende de ter comido aquela quantidade muito grande, porém se assemelha ao comportamento que você teria num transtorno de compulsão alimentar. Porém, no transtorno de compulsão alimentar, esse episódio ele se repete. Então, para que você tenha um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, você tem que comer grandes quantidades. Essa grande quantidade tem que estar dentro de um período de 2 horas. Ela tem que vir agregada de um sentimento de mal-estar, de nojo, enfim, tem que vir agregado de um mal-estar grande, e isso tem que se repetir toda semana, pelo menos uma vez por semana. Então, se isso ocorre num período de 3 meses, nós podemos pensar que essa pessoa realmente tem um transtorno de compulsão alimentar. Ou seja, ela tem um transtorno psiquiátrico. E o comer transtornado é pontual? Pontual. Por exemplo, uma vez no mês. Eu tenho esse período, num período menstrual, por exemplo, uma mulher está de TPM, isso ocorre. Ou quando eu faço dieta restritiva, muita dieta restritiva. Então eu começo fazendo uma dieta da proteína, né, em que eu fico 10 dias fazendo dieta da proteína. Quando chega no 11º, eu vi alguém comendo um doce ou um bolo e eu falo, não consigo mais. E começo a comer aquele alimento e como o alimento todo, por exemplo, um bolo inteiro, né? Isso ocorre. Por quê? Porque quando você faz a dieta muito restritiva, você estressa muito o seu cérebro e ele fica mandando mensagens para você de que tem fome, porque os nossos neurônios precisam da glicose. Então, quando nós retiramos, entendeu, totalmente o carboidrato e fazemos uma dieta da proteína, para a gente conseguir essa glicose, o corpo tem que fazer inúmeras manobras, falando de uma forma popular, né, para as pessoas poderem entender. E é por esse motivo que chega uma hora que a gente não consegue mais controlar o desejo de comer aquele alimento, aquele grupo de alimento que foi retirado. Que no caso o açúcar é o que está em questão. Então quando aparece, por exemplo, vou na casa da mãe, faço uma dieta da proteína, chego ali, está todo mundo comendo sorvete. E é o sorvete que eu mais gosto. Pode acontecer da pessoa começar a comer sorvete e não conseguir parar de comer sorvete. Mas isso é pontual. É uma vez no mês, é 2 vezes no mês, é uma vez a cada 3 meses, é depois de um grande jejum.
Resolvi fazer um jejum intermitente, estou uma semana fazendo um jejum intermitente. Começa a acontecer de que você chega à noite, você também pode perder o controle. E aí não é uma crise tão grande, mas você perde o controle. Exemplo, fiz jejum de 20 horas. Explica o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Existe... a gente tem que pensar o seguinte, jejum intermitente não é para todo mundo, né? Tem pessoas que fazem jejum por questões religiosas e está tudo bem. Tem pessoas que fazem jejum por questões metabólicas, para a saúde delas. Desde que acompanhado, muito bem acompanhado, isso pode ser feito. Mas pessoas que já têm uma probabilidade de um transtorno alimentar, o jejum intermitente, assim como uma dieta muito restritiva, pode ser o desencadeador de um transtorno, por exemplo, de compulsão alimentar. Então, quando fazemos jejum... Ou do comer transtornado. Ou do comer transtornado. O comer transtornado acontece, eu vou te explicar. Quando, por exemplo, você faz um jejum de 13 horas, aí depois o médico fala assim, ou o médico ou o nutricionista, a pessoa que prescreveu esse jejum, ou mesmo a pessoa que leu isso, né, nas redes sociais. Vou fazer um jejum, vou começar com 13 horas, no dia seguinte vou fazer 14 horas de jejum. Então ele para de comer, por exemplo, meia-noite, só volta a comer no dia seguinte ao meio-dia. Ele pula o café da manhã. E aí no outro dia, ele para de comer às 10 da noite, só volta a comer meio-dia. Ele já está fazendo um jejum de 14 horas. E ele vai aumentando esse jejum até chegar 16, 18 horas. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Para algumas pessoas, aquelas pessoas que já têm uma predisposição genética para isso, isso sim pode ser o desencadeador de vários problemas. E o comer transtornado ocorre quando você pula uma refeição por conta do jejum. Eu comecei a pular o café da manhã porque eu preciso diminuir a quantidade calórica que eu estou ingerindo para poder perder peso. O que acontece na maioria das pessoas? Elas começam a fazer isso, elas percebem que quando chega no jantar no final do dia, elas perdem o controle. Elas não conseguem só comer um prato de comida. Elas comem um prato de comida e depois dá vontade de comer mais um pouco, depois dá vontade de comer uma sobremesa, daqui a pouco dá vontade de comer um chocolate, depois mais. Elas percebem que elas perderam o controle que elas teriam perante a comida. E isso a gente pode dizer que é um comer transtornado, sim, porque na verdade foge do padrão normal de um comer, né? Que seria tomar café da manhã, ou almoçar, ou jantar, por exemplo. E isso pode ter a ver com o corpo se preparando para o jejum de 14 horas? Isso é por conta da restrição alimentar. O nosso cérebro trabalha da seguinte maneira: se eu não dou comida para esse cérebro, ele começa a mandar sinais para o meu corpo dizendo: diminui o metabolismo, porque está acontecendo alguma coisa com essa pessoa, porque ela mudou a forma de comer. Não está entrando alimento. De uma forma bem simples para as pessoas entenderem, é assim que ocorre. Imagine um terremoto, uma pessoa fica soterrada. Às vezes você não consegue resgatar uma pessoa depois de uma semana, ela sem comer nada, e aí você recupera essa pessoa, ela vai para o hospital, depois você observa que ela engordou e recuperou todo o peso perdido e mais um pouco. Por quê? Porque o organismo, ele percebeu que ela estava em perigo, diminuiu o metabolismo para que ela se mantivesse viva. Então, em vez de gastar 2.000 calorias, por exemplo, por dia, ele reduziu tanto o metabolismo que ela está conseguindo viver gastando 800 calorias. Ou seja, ela está tirando da reserva do corpo. Por isso que ela vai perdendo peso. Mas só que o nosso cérebro é muito inteligente, ele manda esse comando. E aí o metabolismo é reduzido para manter aquela pessoa viva, até esgotar, obviamente, as reservas daquela pessoa. Quando essa pessoa é resgatada, e ela começa novamente a se nutrir, esse metabolismo ele ainda está lentificado. Então, se eu dou uma ingesta, por exemplo, de 2.000 calorias, que era o que essa pessoa consumia, é claro que a gente vai ter que
dar esse alimento para essa pessoa de forma lenta, nunca 2.000 calorias no primeiro dia, não é? Porque ela está sem comer há muitos dias, então a realimentação tem que ser gradativa, mas se percebe que esse paciente começa a recuperar o peso e ele acaba ganhando um pouco mais de peso, que é como se o nosso organismo falasse, esse aqui vai ser a reserva agora. Esse extra de peso é a reserva, para que quando tudo volte ao normal, eu consiga voltar para o meu peso normal. Entende o que eu quero dizer? Então isso acontece nas dietas restritivas também. Quando a gente faz uma dieta restritiva, o nosso cérebro entende que nós estamos passando por um certo perigo. Quando eu falo dieta restritiva, eu estou falando retirar carboidrato, não como mais carboidrato. Fazer uma dieta low carb, fazer uma dieta radical, cetogênica. O que é a dieta cetogênica? Explica pra gente. A dieta cetogênica é quando nós retiramos da nossa alimentação muita quantidade de carboidrato. Então a gente tem um percentual muito reduzido de consumo de carboidrato, porque carboidrato nós temos em vários alimentos. Mas quando a gente fala em cetogênica, é um percentual mínimo. E aí nós temos também uma quantidade de legumes e verduras reduzidos. Então, como a gente tem carboidrato nas verduras e nos legumes também, acaba que nessa dieta tudo é equilibrado e pesado. Então, por exemplo, eu como repolho porque o repolho é como se tivesse liberado. Eu como o brócolis porque ele é liberado, porque o percentual que ele tem de carbo é muito pequeno. Então é uma dieta muito, muito controlada e ela é uma dieta que estressa muito o nosso cérebro, né? Mas caiu na moda. E isso faz com que muitas pessoas acabem tendo mau humor, elas percebem que aquela dieta não faz bem para elas. Elas têm o que a gente chama, né, popularmente de mau hálito, né? Por quê? Porque é uma dieta que ela é diferente do que a gente está precisando, ou seja, a gente precisa no nosso dia a dia, as pessoas sem nenhuma patologia específica, elas precisam comer carboidrato para alimentar a glicose, alimentar o nosso cérebro, a gente precisa de proteína, a gente precisa de lipídio, a gente precisa de uma dieta equilibrada. Quando a gente passa a fazer uma dieta cetogênica sem orientação médica e sem nenhuma necessidade de nenhuma patologia específica, a gente pode estar colocando sim a nossa vida em risco. Por quê? Porque se eu tenho uma propensão genética a fazer um transtorno alimentar, essa dieta pode desencadear seu gatilho para aquele transtorno alimentar. Uhum. Como é que a gente pode pensar isso em termos da Gestalt, Vanessa? Assim, se a gente fosse construir, né, o que seria o comer transtornado? Isso me remete muito à falta de equilíbrio, né? A gente trouxe essa referência, né, de estar fazendo uma dieta restritiva, de estar, enfim, a pessoa está restritiva a muita coisa, chega em algum dado momento, não consigo mais lidar com aquilo. Então, houve um desequilíbrio ali, né, considerado, e para recuperar esse equilíbrio, a pessoa precisa comer. Então, é importante olhar para esse movimento, o que faz sentido, o que a pessoa está fazendo, como que ela está lidando com a dieta, né? O que é a dieta na vida dela. Uhum. Porque tem um lugar que não é possível sustentar por aí. E aí é até uma pergunta, né? O quanto que o estresse da rotina pode influenciar nisso também. Porque o desequilíbrio em relação à comida, ou seja, estão entrando poucos nutrientes, está entrando pouco açúcar para o cérebro, e mais o que traz o estresse, né, para a organização da pessoa, para o funcionamento do cérebro, e quanto que isso vira ali um desequilíbrio para esse corpo que está funcionando. Uhum. De repente até pensar em pessoas que não fazem dieta, mas que tem ali um café da manhã, um almoço, e às vezes pulam as refeições por conta de uma rotina de trabalho, por conta de alguma coisa que aconteceu. E isso levado, né, enfim, como é que isso acaba gerando ali um momento
se é que isso pode ser considerado comer transtornado, que é quando chega assim, vou comer muito, depois de um dia onde não tomei café, onde almocei ali... de controle mesmo, né? Uma coisa mais leve, e aí uma tarde intensa de estresse no trabalho, por exemplo, e chega, vou pro McDonald's, sei lá, um exemplo aleatório. E aí eu peço tantos combos, e eu como tanto de batata frita, de refrigerante, como que a pessoa sai dali? Come até se sentir saciado, completamente cheio. Né? Ou seja, insaciado. De estar empazinado, se é que esse termo existe na A pessoa passou do confortável, né? Porque o que você traz é que depois vem a culpa. Né? Então, assim, é uma busca de um equilíbrio ou de um movimento compensatório, mas que não equilibra. Mas aí no transtorno compulsivo alimentar, aí é que eu acho que entra essa culpa, não é isso? Ou também entra no transtornado também? Então... Né? É um pouco diferente aquilo que eu falei, porque a periodicidade é outra. O que muda é o período, então. Pode ser algo pontual, né? Isso pode ser uma coisa pontual. Entende? Por exemplo, pode ser após essa dieta tão restritiva, e aí aquilo ali tudo faz com que a pessoa veja que ela está fazendo tudo errado, e ela volte a comer normalmente, como ela comia antes. Tente procurar profissionais, não é? Que vão acolher ela e que vão mostrar para ela que para perder peso você não precisa fazer dieta restritiva. Você pode comer de tudo. O pulo do gato, vamos dizer assim, é que você pode comer de tudo, mas não tudo. Você pode comer o bolo, mas não o bolo todo. Você pode comer a sua lasanha, mas você não precisa comer um prato enorme de lasanha que talvez desse para você dividir com a sua amiga, né? E que talvez a introdução daquela lasanha, antes da lasanha, pudesse ser um prato de salada. Entende o que eu quero dizer? Você consegue emagrecer? Claro que você consegue emagrecer. Eu não tenho sombra de dúvidas em relação a isso. Agora, que quem vive sempre em busca do emagrecimento baseado numa dieta, a tendência é essa pessoa passar a vida inteira em dieta. E o pior, todas as pessoas que eu converso, a maioria delas, elas perdem o peso com a dieta cetogênica, com a dieta low carb, com as dietas da lua, da sopa, enfim, tem inúmeras dietas. Elas conseguem perder peso. O problema todo é que elas depois recuperam todo o peso perdido e mais um pouco. E por que a dieta que ela vai fazer aos 40 anos, que ela fazia aos 20, já não funciona mais? Porque cada vez que você começa a fazer uma nova dieta, o seu corpo fica estressado, seu cérebro fica estressado com aquela situação. E aí você reduz o seu metabolismo. Então você imagina, se você em 10 anos você fez 10 dietas restritivas, a taxa de metabolismo basal sua deve ser, entendeu, muito pequena. Então se hoje o seu corpo está habituado a que você sobreviva, por exemplo, com uma taxa de metabolismo basal de 1.000 calorias e há 10 anos atrás você gastava 1.800 calorias, você concorda comigo que a sua dieta tem que ser cada vez mais restritiva para você perder peso? Se a pessoa pensar só a nível de dieta? Então uma dieta que você fez lá aos 20 anos era uma dieta de 1.800 calorias para você perder peso, que aos 30 passou a ser uma dieta de 1.500, que aos 40 talvez uma dieta de 1.000 calorias não faça você perder peso. Então, a gente tem que repensar nisso tudo e procurar um profissional, porque tem como fazer com que esse metabolismo volte a aumentar? Sim, mas com dieta não. Eu fiquei pensando também nisso que a Vanessa falou, e agora você falando também, né, de que de alguma maneira tem que ir aumentando. Eu fiquei pensando, Vanessa, na teoria organísmica.
né? Porque é bem organísmico, né? Pelo que ela está falando, pelo que você falou, né? De compensar, de comer, ou um corpo que vai se habituando, aí você tem que aumentar cada vez mais a dieta. Ou seja, é aquilo que o Paulo falava mesmo, né? O corpo vai ali, o corpo físico, porque a gente é psicóloga, mas a gente considera o corpo na nossa teoria, né? O tempo inteiro, né? E aquilo, todas as emoções, e aí, né, alargando um pouco mais a compreensão. Existe um lugar de entender qual é o papel da comida na vida da pessoa, né? E eu trouxe a questão do estresse, por exemplo, mas a gente vai olhar o movimento, né? O comportamento, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Não é necessariamente o sintoma. Então, as emoções, elas acontecem no corpo da pessoa, né? A manifestação das emoções também. Então, a pessoa está triste, está alegre, tá com dor, né? Ela vai aparecer ali o sorriso, a lágrima, a contração muscular. Da mesma maneira que ela vai lidando com coisas, né, ao longo da vida, que vai chegar ali, o organismo ele vai encontrar uma maneira de lidar. Porque isso, a lágrima, a contração muscular é um funcionamento do organismo. Então, quando o organismo começa a fazer algo para lidar com aquilo, né, e alguma coisa, enfim, acaba não sendo, posso dizer, saudável ali, né, que serve para a pessoa, é o funcionamento do organismo. Então, que não deixa de ser uma maneira de tentar sobreviver, ainda que gere prejuízos, né? E que a gente, por exemplo, se o nosso cliente chega dizendo dessa necessidade de comer demais depois de uma dieta muito restrita, alguma coisa, a gente vai entender o funcionamento afetivo, vai se perguntar em que lugar entra essa dieta, né? O que ele está interrompendo de ver para estar tão preso a isso, mas a gente também vai ouvir com esse lugar, né? Tem uma compensação ali que é real, porque como ele se priva, depois o corpo vem e aí ele quer se equilibrar, né? Exatamente. Que é um pouco também, acho que por aí ele faz a ponte até com que a Fátima está falando. Né? O campo da pessoa, do indivíduo, do sujeito, enfim, acho que posso dizer que retroalimenta, né? Porque a pessoa está vivendo e está trocando com o ambiente o tempo inteiro. Então, não é simplesmente um transtorno, não é um transtorno aleatório. Né? Isso tem a ver com a pessoa, com o que ela está vivendo, né? Porque adoecer é um processo, né? Não é algo definitivo, algo que está ali, é um processo, é algo que está em curso na vida do sujeito. Então é importante escutar essa pessoa com toda a sua história, no seu todo, né? Não só dentro do transtorno, do comportamento transtornado e por aí vai. E também uma coisa muito importante, que é interessante até, quando a pessoa tem essa crise de comer, se você tiver a oportunidade de perguntar qual era o sabor daquele alimento que a pessoa comeu, muitas vezes ela não sabe te dizer. Porque tem lugares de sensibilização, né? Tem um lugar que precisa de sensibilizar, porque para colocar aquilo tudo para dentro, né? Descreve um pouco o que a gente entende como dessensibilizar. Conseguir tirar ali os sentidos, deixar de sentir, pra gente colocar numa forma mais para poder consumir esse grande volume, né? Exatamente. Porque sem isso não é possível colocar tanta coisa para dentro. Isso. E deixa de ser fome, não é mais fome, não é. E aí precisa deixar de sentir, que seja a raiva, que seja o alimento entrando, mastigar, como que é complicado mastigar, aquilo que aquilo vai proporcionando no organismo. Precisa deixar de sentir efetivamente. E ainda que esteja impulsionado, isso também perde sentido, né? Só vai recuperar quando acaba de comer. E talvez por isso a culpa. Né? Porque é algo que chega assim, a pessoa se dá conta do que fez, do que aconteceu, de contar. Exatamente. Então, assim, é um transtorno sério que eu acho que necessita de uma atenção especial, de um cuidado, sempre por uma equipe multidisciplinar, quando o assunto for transtorno de compulsão alimentar. O comer transtornado, ele não necessita, obviamente, do psiquiatra, mas ele precisa também, sim, tanto da ajuda do terapeuta, do psicólogo, como a ajuda do nutricionista comportamental. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente deve falar. Por quê? Porque são duas visões que se complementam para poder ajudar. Óbvio que
o nutricionista, no comer transtornado, ele vai ser mais rápido a passagem dele, né? Ele vai continuar com o seu percurso com o psicólogo. Mas é importante, porque você conseguir trabalhar essa pessoa e mostrar para ela o porquê que ela está, pela visão da nutrição, tá? Comportamental, por que ela está tendo esses episódios de uma perda de controle alimentar. Se a gente consegue mostrar e a pessoa consegue entender e ela consegue mudar a forma dela se alimentar, ela passa a não ter mais esses episódios. Uhum. Né? E também uma coisa interessante e se mesmo assim continuar ocorrendo esses episódios, aí eu falo assim, na hora do ato do episódio, liga para o nutricionista, entende? Porque é fundamental, se liga, porque naquele momento, se você ligar, ela consegue fazer um manejo de você interromper e você conseguir se acalmar e ser acolhida porque você não consegue virar a chave, né? Sim. Mudar de uma hora para outra, ninguém consegue. Eu vou da noite para o dia, não vou ter mais nenhum episódio de comer transtornado, mas ele consegue ser manejado e até num período mais curto do que o paciente pode imaginar, desde que ele siga as orientações adequadas. E aí ia falar sobre o papel do heteroesporte, né? Sim. E como que esse lugar de apoio é significativo para quem está passando por um momento como esse. E o que ela disse, por exemplo, de ligar para nutricionista é um heteroesporte, né? Sim. É um suporte externo ali no momento que dá maior dificuldade. Sim. Porque eu acho que se não for dessa forma, acaba que não é tão funcional, uhum. né? E eu acho também o importante ali a gente olhar para o paciente e fazer com que ele ganhe autonomia e que ele não fique também dependente dessa nutricionista ad eterno, porque ele já tem o trabalho dele com o terapeuta. Então, mostrar para ele que ele está melhorando, que ele está conseguindo, que ele vai conseguir. E eu acho que esse apoio ali faz com que ele consiga virar a chave e consiga ter, assim, vamos dizer assim, uma estrada melhor para ele trabalhar as questões dele, emocionais, relacionadas à família, à infância, com o seu terapeuta. Perfeito. Ótimo. Então, gente, muito obrigada. Vocês ficaram aqui até o final, ouvindo eu, a Fátima, a Vanessa. Então, eu vou pedir para que vocês possam curtir, possam se inscrever no canal e, principalmente, compartilhe, diga pra gente o que vocês acharam, deixa aqui suas mensagens, propostas, perguntas, que a gente vai responder e vai acolher também. Um grande beijo.